uma vez, uma linda cabrinha que tinha sua pele de magma, um chapéuzinho de bolo, uma roupinha elegante e uma mesa de chá da tarde nas costas. Certo dia, ela descobriu uma cidade que ela adorou. Ela era atropelada, ela era lançada por bueiros, ela caía e se quebrava toda. E ela conhecia muita gente legal também. E as pessoas também não muito legais. Certo dia, essa cabrinha decidiu dar uma volta por aí. Ela foi. Aí ela cansou de correr e foi andando. Ela pensou: eu amei esse carro amarelo. Vou seguir ele, ver aonde ele me leva. E ele viu uma banana que estava atacando todo mundo. E ela foi atacada também. Então ela perdeu de vista o carro, mas logo recuperou, mas ele já estava longe demais. Então ela correu muito. Foi, e daí ela descobriu que ela conseguia derrapar nas grades da ponte. Mas ela caiu, ela acabou caindo. Então ela caiu no rio, mas depois já recuperou e continuou seguindo. Ela corria, até que ela encurralou o carro e deu uma cabeçada nele. E ele pegou uma carona, ela pegou uma carona e começou a ficar maluco o carro. E daí ela acidentalmente foi parar na praia. Bom, ela já estava bem tonta do carro. Então, ela resolveu seguir outro carro. Seguiu ele, até que ele parou. Então, ela pegou o carro emprestado e seguiu muito longe. Ela acabou batendo. E daí ela ficou brava com o carro. Ela bateu, mas ela viu algo estranho. E quando ela se deparou, o carro tinha explodido. Então ela descobriu que se você ficar bravo com as coisas, bater nela não vai resolver. Então ela seguiu fazendo amizade com muitas pessoas. Ela dançava com elas. Ela ficava feliz. Ela corria atrás dos carros só para se divertir. Pegava uma carona com eles, conversava, saía e dava uma volta por aí. Quando ela resolveu subir em cima de um prédio, que nesse prédio tinha muitas pessoas, porque era um cinema que se chamava Renard. Ela não queria assistir filme, porque não estava passando nada naquele dia. Então, ela quis subir, mas ela não conseguia. Então ela ficou triste e foi pro seu cantinho, que alguém havia colocado um barril pegando fogo nele. Então ela deu uma limpeza, ela tirou tudo que estava de bagunçado ali. Mas aí ela viu que acabou fazendo mais bagunça. Então,
Então, com tanta canseira, ela acabou capotando e dormiu. Quando acordou, ela estava no mesmo lugar, mas o sol estava se pondo. Então ela saiu correndo em disparada para aproveitar seu dia. Viu muita coisa maluca, ficou suja, brincou, escorregou nas bananas e depois ela viu um carro pegando fogo e correu atrás dele, porque ela achava que ele ia passar mal ou iria morrer. Então ela correu em disparada para salvar ele. Ela tentou alcançar, mas ela não alcançava. Ela corria, mas aí ela cansou. Então ela teve que pensar um atalho para alcançar esse carro. Então, ela conseguiu finalmente alcançar o carro. Então ela viu a coisa mais legal desse dia: uma ponte. Então ela pediu emprestado o carro e ele deixou. Então ela só saiu correndo com o carro. Ela queria muito chegar naquela ponte. Ela foi. Ela não sabia qual era a rua para pegar a ponte. Então ela deu marcha ré e virou aqui para ver se era por aqui. Mas não era. Mas estava quase perto. Mas o que ela não sabia é que ela estava destruindo tudo em sua volta. E quando percebeu, ela ficou muito triste, pois estava deixando todo mundo triste. Quando ela se deparou com um senhorzinho que estava numa barraquinha. E ela conversou com ele. E esse homem disse para ela que para subir nessa ponte era preciso subir uma escada. Então ela voltou, agradeceu a ele, voltou e pediu desculpas para todo mundo que ela tinha causado mal. Atravessou a cidade, gritando desculpe, desculpe. E depois de muitas desculpas, ela finalmente foi para a ponte, que estava escrito distopia. Ela pensou e viu que isso era um anúncio. E depois ela queria achar essa distopia. Mas ela disse que não queria mais. Ela só queria brincar. Então ela descobriu um bom passatempo. Ela ia derrapando nas grades, indo. Depois ela freava, virava para trás. Quando ela voltou com a vontade de ir para a distopia, e depois ela achou a distopia. Ela estava tão concentrada que não viu que ela acidentalmente caiu e ficou enterrada. Depois ela conseguiu subir e estava louca para ir na distopia. Ela correu. E quando chegou lá, ela ficou maluca. Tava cheio de fogos de artifício. E ela começou a dançar.
Ela estava muito feliz. Ela brincou, dançou. Ela pulou de alegria. Era tudo que ela gostava isso. Quando ela cansou e decidiu sair da distopia. Então, ela resolveu voltar na ponte. Ela foi, correu, pois ela queria ir a um lugar muito visitado e famoso. Era a Praça do Pescador de Ouro. Dizem que ele fundou essa cidade. Então, ela só fez a mesma coisa, subiu nas grades e foi derrapando até lá. Quando um carro começou a impedir seu caminho e ela caiu com tudo no chão. A patinha dela ficou machucada porque ela foi atropelada depois. Mas ela não desistiu, queria tanto ir naquela praça que ela uniu forças e foi. E ela conseguiu. Ela estava chegando e estava muito alegre, pois ela sempre queria vir. Mas o seu cantinho lá na cidade era muito pequeno e muito longe daqui também. Então, ela procurou um jeito de subir. E ela achou um elevador. E nesse elevador ela subiu. Subiu. Até que ela finalmente chegou na praça. Ela ficou maravilhada. Tinha gente tirando foto. E daí ela descobriu que ela conseguia subir na cabeça do fundador dessa cidade. Então ela quis ir na mão dele e viu que tinha uma vara de pesca. Ela ficou muito feliz, mas estava com medo de descer. Então ela seguiu para frente, na ponta da vara de pescar. E ela reparou que tinha um fio que ela conseguia derrapar, que levava para um farol. E ela gostou bastante desse lugar. Ela descobriu que se ela batesse na luz, apagava. E depois ela deixava assim e assim. Então ela resolveu deixar na cor roxa, porque era a favorita da cabrinha. Então ela desceu. Ela se machucou um pouco, mas ela já tinha sofrido pior. Mas ela viu que estava muito longe da cidade. Então ela teve uma ideia. Ela subiu de novo. Ela tentou subir no telhado do farol, mas não estava conseguindo. Então ela pulou na ventilação, mas não deu certo. Então a cabrinha resolveu nadar. Ela nadou e foi nadando. E nadou muito. Mas ela não desistiu. E só continuou. Ela olhou e a vista estava muito bela. A ponte estava muito bonito. Então, quando ela chegou
Em terra firme, ela resolveu subir a escada. Não aguentava mais ficar na água. Então, ela conseguiu voltar para a cidade. Pegou uma carona com uma van e pediu que ele a levasse para a praia. Mas ele não sabia conversar com uma cabra, então ele não entendeu nada. Então ele só deixou a cabra ali mesmo e saiu correndo. A cabra ficou muito triste. Foi abandonada e não sabia o caminho de volta para casa. Então ela teve a brilhante ideia de seguir os carros. Então ela procurou um carro e achou um. E ela seguiu esse carro. Mas ela viu que o carro... E daí ela viu que o carro estava com uma pessoa muito má e ele acabou sendo atropelada. Ela ficou muito triste, então seguiu reto para procurar outro carro. E ela voltou na sua casa. Ela ficou tão feliz que pulou de alegria. Ela estava de volta em casa, mas ela queria curtir o dia na praia. Então ela viu que tinha um container com uma lona em cima. Então ela pulou e ela conseguiu subir. Então ela saiu correndo para procurar a praia. Ela não fazia ideia de onde estava, mas ela queria muito ir à praia, pois nunca havia ido. Não sabia como era. Mas ela foi para a direção errada. Então ela tentou ir para o outro lado. Ela pediu uma carona, mas a pessoa também não deu. Então ela ficou brava e pegou emprestado o carro. Ela pensou em pegar emprestado o carro, mas ele saiu correndo. Ela não o alcançava. Quando ele teve que frear e ela finalmente conseguiu pegar o carro. Ela foi à procura da praia. Então ela pensou: se tinha uma casinha de salva-vidas ali, significava que havia uma praia. Mas o carro estava fazendo muita bagunça. Ela tomou choque, ficou muito eletrocutada. Mas quando ela finalmente olhou para frente, ela estava na praia. Ela estava tão feliz que ela até rolou na areia. Mas um cara que não ficou muito feliz. Então ele começou a chutar ela, mas ela deu uma cabeçada nele e saiu correndo. Quando ela viu que havia um castelo gigante na areia. E ela tentou subir nele. E ela conseguiu. Então ela subiu na ponta do castelo, mas ela caiu. Então ela subiu de novo. E caiu novamente. Mas deu para subir um pouco. Então ela ficou feliz por isso. Então ela viu que havia uma boia de praia. Mas ela não estava precisando. Então ela começou a ficar cansada. Estava com muito sono. Queria voltar para sua casa. Então, como ela tinha acabado de ir lá, ela sabia voltar.
Então, ela seguiu pelo mesmo caminho que ela havia feito para chegar ali na praia. Ela passou por aquele lugar. Então a casinha dela só podia estar para cá. Então ela procurou, deu uma olhada, mas ela não estava ali. Então ela saiu dessa área que ela tinha entrado e procurou outro caminho. Mas foi atacada por uma banana ambulante. Então ela também atacou ela. Ela ficou suja de gosma. Então ela só queria voltar para casa. Ela procurou, foi e se deparou com um polvo gigante que estava atacando todos. Ela decidiu salvá-los, mas foi atacada e viu que todos já estavam salvos pelos bombeiros. Então ela levou um socão e voou para longe, mas não encontrava sua casa. Então ela decidiu procurar outro lugar para morar. Então ela procurou. Procurou. Mas ela estava muito... Ela não conseguia achar. Ela olhava para os lados, pulava. Quando ela entrou num canto cheio de flores e amou esse lugar. Tinha um pôster. Ela adorou o cantinho. E ela dormiu. E essa foi a história de uma cabrinha que deu um passeio pela cidade nova e achou um cantinho. E aprendeu que não pode atacar os outros pelos que eles fizeram por você. Você tem que respeitá-los. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Então, até a próxima historinha da minha vida. Tchau!